Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de história com a turma dos sétimos anos, a turma do sétimo ano A, a turma do sétimo ano B. Agradecendo a atenção de todos, vamos dar início ao nosso assunto que trabalha o capítulo 1 do livro de vocês, lá na página 2 e 3, que é o assunto sobre o mundo moderno e o renascimento cultural. Conversamos logo na primeira aula de apresentação que nós tivemos sobre a ideia de modernidade, a ideia de uma época nova, cheia de transformações, modificações, a ideia de um novo começo, né? E agora a gente vai falar um pouco mais relacionado àquilo que vocês têm aí no livro de vocês. Modernidade ou Idade Moderna. Né? A capa da abertura do capítulo 1 de vocês é justamente um dos quadros mais famosos da Mona Lisa, que foi retratada pelo renascentista Leonardo da Vinci. E esse quadro ele vem ser trabalhado nessa época, de uma época em que um homem que foi representado aí, o Leonardo da Vinci, um grande pensador, um homem que trouxe muitas inovações em relações a ideias, invenções, mudanças e transformações representados na arte, representada no desenho, nas próprias experiências que o Leonardo teve. Então ele aí é um representante dessa idade moderna. Quando a gente fala de modernidade, a gente está falando de um período que vai valorizar principalmente o talento humano, a ideia do homem como um personagem muito importante que está associado às descobertas, às ideias novas que são trazidas a partir do trabalho que o homem vai fazer. E essa novidade, ou essas novidades que vão ser trabalhadas dentro desse processo chamado de Idade Moderna, ela vai ser contraditória ao pensamento medieval associado a uma interferência divina em tudo que se acontecia com o homem, com as sociedades. O nome Idade Moderna vem de um termo utilizado pelos historiadores que começou a ser construído com a ideia da divisão dos períodos históricos em Idade Antiga, em Idade Média e Idade Moderna. Então, os homens que viveram nessa época não se consideravam viver na Idade Moderna, né? Não se tinha essa ideia, é algo que veio ser construído com a intensificação do estudo da história, ou seja, a história como ciência, e começou a ser criado essa nomenclatura dividindo os períodos históricos no que se refere à história da Europa, do continente europeu. Então se coloca nesse período o que a gente chamaria de representação de uma modernidade comparado ao período medieval, e fazendo aí as transformações, as vivências que esses seres humanos, que essas sociedades vão compartilhar e que até hoje são trabalhados por nós nos livros de história. Novas formas intelectuais, novas políticas, novas religiões, um novo olhar para a economia. São essas modificações que vão surgir entre os séculos XV ao século XVIII, ou seja, século XV, século XVI, XVII, XVIII. Então, a Idade Moderna tem esse período aí de aproximadamente 3 séculos, aonde nós vamos compartilhar no livro, né, do primeiro bimestre, também no livro do segundo bimestre, e mais ainda, sobre os fatos que vão ocorrer nessa chamada Idade Moderna, que vão trazer várias transformações, várias inovações. E o nosso primeiro tema é sobre o renascimento cultural. Junto com o renascimento cultural, nós temos o absolutismo monárquico, que é um assunto também que a gente vai trabalhar, as reformas das igrejas, ou seja, a Igreja Católica, ela era a igreja que predominava na Idade Média,
E dentro dessa instituição tão poderosa vão sair grupos de membros da igreja, pessoas que vão construir um olhar novo para a relação entre o homem e Deus, criando novas igrejas como a igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana. E completando nesse período entre o século XV e o século XVIII, um novo modelo de relações econômicas, que a gente pode dizer como medidas que vão encaminhar o processo da economia entre o continente europeu com outros continentes do planeta, que será o capitalismo. Ele vai começar a ganhar uma estrutura de leis, de medidas, de práticas que se caracteriza como o chamado capitalismo. E claro, quando a gente for estudar sobre o capitalismo, a gente vai ver aí as várias faces do capitalismo no seu desenvolvimento do século XV, do XVI até o XVIII. E mais tarde, né, quando vocês estiverem trabalhando em outros períodos de estudo, vocês vão trabalhar mais ainda sobre as leis econômicas no que se refere ao chamado capitalismo. Quando a gente vai lá para a página 4 e para a página 5, né? A página 4 ela vem trabalhando essa questão da chamada modernidade, que a gente já conversou um pouco, onde a modernidade ela vem aí marcado pelo movimento renascentista, e o movimento renascentista ele ganha força dentro de um cenário da Europa, principalmente na Itália, né, e depois em outros reinos, Inglaterra, Holanda, Portugal, Espanha. E dentro desse movimento cultural chamado de Renascimento, nós temos outros movimentos que vão estar ali inseridos nesse movimento maior, que é o Renascimento cultural, que é justamente sobre o humanismo, né? É um movimento que está dentro do Renascimento, lá na página 5, justamente se referindo à valorização do ser humano. Agora, para a gente compreender o que o Renascimento veio trazer de novo e o humanismo dentro desse processo renascentista que vai acontecendo em várias etapas, eu preciso compreender como era a visão de mundo na Idade Média. Então, no período medieval, a visão que imperava, a visão que se destacava, era que todas as coisas, todos os fatos, todos os movimentos, sejam políticos, sociais, sejam movimentos naturais, seja a questão de nascimento, de morte, guerras, tudo estava associado ao pensamento de que a ação de Deus estava imperando, ou seja, tudo estava sob o controle da decisão divina, ou seja, a escolha era exclusivamente uma escolha de Deus. E esse pensamento religioso, né, do século XIII, do século XIV, tornava-se as explicações de tudo que acontecia como algo exclusivo vindo dos céus. Diante de novas ideias, de novos estudos, de novos pensamentos, os renascentistas, chamados de dentro do Renascimento também de humanistas, né, que é a ideia da palavra humano, vai desenvolver ideias diferentes daquelas que eram apoiadas pela igreja e divulgadas na educação, nos estudos, nos ensinos, na sociedade de modo geral, é que o homem vai ganhar um espaço como um ser importante, que é a chamada ideia do antropocentrismo, que é uma das características do humanismo,
associando o homem como a figura principal de todas as ações. Então, se nós formos olhar o teocentrismo, que é a ideia de Deus no centro, e antropocentrismo, que é a ideia do homem no centro, o período medieval e o período que está se iniciando da chamada Idade Moderna estão em duas extremidades. O medieval está na extremidade onde tudo está associado, está direcionado a uma ação de Deus, e o antropocentrismo já tem a ideia do outro lado de que tudo está sobre as decisões, a ordem, o pensamento, as conclusões, as atitudes do ser humano. Então, tira-se Deus da posição do centro e coloca-se o homem. Essa figura que está na parte de trás do slide, ela justamente está mostrando uma pintura, né, um desenho, melhor dizendo, do Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano. E quando nós estivermos estudando sobre o Leonardo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse desenho e qual era o interesse do Leonardo em fazer essa exposição desse desenho. Tem uma explicação, tem uma lógica, né? Tem um estudo por trás disso e a gente também vai falar. Então, o teocentrismo, que era o pensamento religioso onde todas as ações do que acontecia na Terra estavam direcionadas a um poder de Deus, o antropocentrismo e o individualismo são características dentro da defesa do ser humano como um centro do universo, que também a gente pode chamar de humanismo. E esse humanismo ele vem construindo a ideia de que o homem é capaz de tomar todas as decisões e tudo pode estar sob o controle do ser humano a partir do momento que ele consegue agir com a sua inteligência, a sua capacidade emocional, lógica, racional, daquilo que ele tem dentro de si. Daí a ideia do ser humano como um ser único, ou seja, individual, daí a palavra indivíduo, como ser único, e que cada ser humano tem suas características próprias, no sentido das suas habilidades, do seu desenvolvimento lógico, racional, e que isso não pode, que o ser humano não pode ser medido ou analisado como no conjunto, mas sim como um ser único dentro daquele ambiente que ele vive, dentro daquela sociedade que ele vive, com suas habilidades e as suas virtudes, qualidades, né, e até mesmo suas dificuldades, né? Quando a gente vai lá para a página 6, a gente vai trabalhar aqui uma interpretação textual, justamente falando sobre a ideia do que significa a palavra renascimento. A gente conversou na aula passada, perguntei para alguns alunos qual era a ideia da palavra renascer, e aí a gente tem a ideia do que o renascimento significa o nascer de novo. Mas qual é a ideia do nascer de novo? Não é que você morre e depois nasce, mas que você venha estar ali numa condição de pessoa que vai... na pessoa que está com novas ideias, e aí você deixa de ser aquele velho homem, aquela velha mulher e passa a ser uma nova pessoa. Então, a palavra tem um texto na página 6 falando sobre a ideia do renascimento. Inclusive, tem uma estatueta de um dos gregos, muito importante na mitologia grega, na filosofia grega, que é o Asclépio, que é a ideia daquele homem que vai trazer as mudanças associadas ao estudo na medicina, ao estudo dos corpos, ao estudo dos animais, das plantas. Quando a gente conhece mais sobre as ideias que Asclépio tinha e também depois outros filósofos e estudiosos dessa área da medicina,
ele tem essa seguinte ideia que está aqui na página 6 do livro de vocês. Você não disse que renascimento significa nascer de novo? Disse. E o que viria a nascer de novo era a arte e a cultura da antiguidade. É o que viria, melhor dizendo. Por isso falamos também do humanismo, do renascimento, depois da longa Idade Média, que via todos os aspectos da vida a partir de um prisma divino. O homem volta a ocupar o centro de tudo. Então, nesse texto, se você for dar uma lida com mais tranquilidade, com mais observação, você vai perceber aí que é a ideia do homem que ficou durante um longo tempo, que seria a Idade Média, de aproximadamente aí um período de 1000 anos, um longo tempo esquecido, morto, adormecido, e que reinava a ideia da visão de que tudo aquilo tinha sido ordenado, né, pelo poder divino. E que as ideias vão surgir, novas ideias vão surgir, novos pensamentos. E uma das ideias era trazer de volta, lá da antiguidade, os estudos que foram desenvolvidos pelos gregos. E uma das instruções é a ideia do desenterrar, ou seja, trazer de volta o que estava esquecido, o que estava guardado dos estudos, dos pensamentos, da filosofia que esses homens da antiguidade vivenciaram e que no período medieval isso ficou guardado, isso ficou esquecido. E quando a gente fala de renascimento, também a gente tem o conceito de que se buscou renascer a cultura dos gregos e dos romanos, e é isso que vai ser muito trabalhado pelos pensadores renascentistas, além de outras ideias, mas também, principalmente, a filosofia desses povos antigos que viveram nessas regiões da Grécia e de Roma. Foram grandes civilizações, tiveram as suas contribuições na política, na economia, na química, na filosofia, na história, na matemática. Então, dentro desse cenário de trazer novamente é a ideia do renascer, né? Então, aqui na página 6, vocês têm aí 4 questões para responderem, dentro de algo que nós já trabalhamos, dentro da interpretação desse texto. E claro, você pode também pesquisar um pouco mais, assistindo mais explicações, lendo seu livro sobre a ideia do que seria esse renascimento, né? Trazer algo que estava esquecido, que estava morto. Por isso a ideia da palavra desenterrar, né? E na 4ª questão diz assim: explica como a frase homem é a medida de todas as coisas se contrapõe à cultura teocêntrica. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, o homem está se colocando aí como o mediador, como a ideia do meio. Ou seja, o homem consegue medir a força da natureza, o homem consegue interpretar as ações de seres, porque grupos são mais importantes, reinos são maiores, porque dentro de um reino as leis são cumpridas, e porque faz a diferença de um reino com o outro, porque numa sociedade se tem a contaminação de doenças, e que o ser humano, se ele souber agir, souber observar, ele pode controlar aquela doença. Então, começa a se colocar o homem como mediador, no sentido de estar ali sobre o controle das ações, que contrapõe, ou seja, que é o contrário às ações, às ideias do chamado da visão teocêntrica, aonde Deus estava no centro de tudo e que o ser humano não tinha nenhum poder em relação ao que ele poderia fazer ou o que ele poderia receber, né?
Então, você monta aí a sua resposta 4. Outras você pode usar, a primeira questão você pode usar um dicionário, né? E as outras questões estão dentro daquilo que nós já conversamos. Na próxima aula, né, a gente vai trabalhar sobre as riquezas materiais e as heranças do mundo clássico, já dentro da Península Itálica, falando sobre a Itália, né? E vamos trabalhar um pouquinho as características do Renascimento e como esse renascimento ele vai se expandir, ele vai crescer para outras áreas que começa na Itália, mas depois se expande para outros reinos. E a gente vai aprofundar melhor sobre a ideia desse movimento chamado Renascimento. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Meu muito obrigada. Uma boa manhã a todos e um bom estudo. Tudo bem? Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês.